Vamos falar agora de outro filósofo de especial relevância para a nossa abordagem sobre a ética, Benedictus de Spinoza. Vamos conhecer um pouco mais sobre este filósofo. Spinoza viveu nos Países Baixos, numa época em que a descoberta científica, a divisão religiosa e uma profunda mudança política haviam revolucionado a natureza e a aplicação da filosofia. A filosofia, para Spinoza, era um modo de vida, uma ordem sagrada, cujos servidores eram transportados para uma felicidade suprema e certa. Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632 e frequentou quando criança a escola judaica e a sinagoga, onde estudou hebraico e as obras dos teólogos judeus e árabes. O pai de Spinoza tinha esperança de que ele se tornasse rabino e assim pôs à sua disposição muitas oportunidades educativas. Aproximadamente com 20 anos, começou a ter contato com a filosofia escolástica, da qual herdou a terminologia, e com a nova filosofia de René Descartes. O contato com o pensamento cristão aumentou sua insatisfação com as interpretações bíblicas que recebera na sinagoga. Quanto mais Spinoza tomava contato com a cultura escolástica e com os movimentos protestantes de sua época, mais ficava insustentável sua permanência na sinagoga. Spinoza foi interrogado por membros da sinagoga que queriam saber sua posição religiosa. Em uma dessas entrevistas, Spinoza teria sustentado que Deus era um corpo e que não havia nada nas Escrituras que pudesse ser prova do contrário. Após um período de 30 dias de excomunhão, Spinoza foi finalmente considerado incorrigível. Em 27 de julho de 1656, foi excomungado pelo mesmo anátema com que Josué excomungou Jericó. Maldito seja ele de dia e maldito seja ele de noite. Maldito quando se deita e maldito seja quando levanta. Maldito seja quando sai e maldito seja quando retorna. O Senhor não o perdoará. A cólera e a fúria do Senhor se acenderão contra esse homem e trarão sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. E o Senhor apagará seu nome debaixo do céu, e por sua má conduta o afastará das tribos de Israel. Ordenamos que ninguém se comunique com ele verbalmente ou por escrito, nem lhe faça qualquer favor, nem permaneça sobre o mesmo teto que ele, nem permaneça a menos de 4 côncavos dele, nem leia qualquer coisa composta ou escrita por ele. Se Spinoza for excomungado e esquecido pela sinagoga, é certo que houve quem o recebesse e o reverenciasse, e pela qual será sempre lembrado, a filosofia. Vejamos então um pouco dessa extraordinária obra filosófica. Segundo o filósofo francês Henri Bergson, enquanto a filosofia de Descartes tem como fim o bem pensar, a de Spinoza está toda ela voltada para o bem agir. Trata-se de uma filosofia da ação livre, e daí deriva o nome de sua obra máxima, Ética. Podemos resumir sua ética como a ética da liberdade. Para este pensador, a ética deveria permitir que a vida humana se desenvolvesse o máximo possível por suas próprias forças internas. Para isso, se deve conhecer as singularidades de cada modo de vida com a finalidade de promover estas forças internas de cada fenômeno. Spinoza entende que Deus é um ser completamente livre, porque não há nada capaz de constranger sua ação. Nesse sentido, afirma Spinoza na definição 7 da parte 1 da Ética. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E disse necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e operar de maneira definida e determinada. Deus é livre porque é causa de sua natureza e nada pode determinar sua ação. Mas e os homens? Podem ser considerados livres? Eles são determinados a agir por um impulso interno a eles? Não há causas externas determinando o seu modo de ser? Segundo Spinoza, o grau de liberdade que o homem tem deriva diretamente do tipo de conhecimento que rege a sua vida. E existem 3 tipos de conhecimento, segundo Spinoza. O primeiro gênero de conhecimento, a consciência. O segundo gênero de conhecimento,
a razão, e o terceiro gênero de conhecimento, a ciência intuitiva. A consciência é o campo formado pelos encontros que o homem faz com os outros corpos. São as marcas que a experiência deixa na memória humana. Vamos pensar em uma criança que antes de aprender a nadar tem uma experiência traumática em uma piscina. A consciência irá sempre lhe alertar que a piscina lhe faz mal. E sempre que ela se deparar com algo parecido com uma piscina, ficará com medo. O medo, para Spinoza, é a principal causa do sofrimento humano, pois lhe impede de ser a causa ativa de suas ações. Quem vive uma vida assim, orientado pelo primeiro gênero de conhecimento, nunca será livre, estará sempre na servidão. O segundo gênero de conhecimento, a razão, é o que nos permite compreender as relações que os corpos mantêm entre eles. Podemos comparar este gênero de conhecimento com o que chamamos de ciência. É o que nos permite conhecer as relações de causa e efeito. Voltemos ao exemplo da criança e de sua experiência traumática. Vamos pensar que essa criança vem a tornar-se um grande físico, que compreende completamente a relação existente entre a água, o movimento e a gravidade. Saber todas essas relações externas entre os corpos, por mais precisa que seja, não irá garantir que ele supere seu medo de nadar. Para superar esse medo, será necessário passar do segundo ao terceiro gênero de conhecimento, ou ciência intuitiva. Segundo o professor Cláudio Pimiano, o terceiro gênero de conhecimento é tão rigoroso quanto a matemática, mas é tão criativo como a arte. Podemos afirmar que ele deriva do segundo gênero, mas que o supera na medida em que põe o homem em estado de ação. É o tipo de conhecimento que nos permite superar os traumas, enfrentar as dificuldades, fazer o bem para nós mesmos e para os outros. Trata-se de um conhecimento que não visa nenhum fim externo. Ele quer apenas que possamos desenvolver nossas habilidades livremente. Segundo Spinoza, esse amor à liberdade deriva do próprio amor de Deus para com Ele mesmo. Para ele, Deus é a única substância. Ela tem infinitos atributos, dos quais conhecemos apenas dois, o pensamento e a extensão. Os atributos, por sua vez, têm infinitos modos, dos quais o homem é um deles. O homem é um modo tanto do atributo pensamento como do atributo extensão. Ele está em Deus e Deus o ama porque ama a si mesmo. Spinoza chama esse amor de amor intelectual de Deus. Na medida em que o homem conhece as coisas por meio do terceiro gênero de conhecimento, ele se eleva ao amor intelectual de Deus. Por gozar deste amor, ele tem confiança nas suas próprias potências e deseja que os outros passem a desenvolver suas potências singulares. Quando nos colocamos na torcida para que cada um possa desenvolver suas potências, estamos participando da beatitude. Sentimos-nos felizes pela alegria do outro, pois não há inveja. Acreditamos que a análise espinosista da liberdade harmoniza-se com aquilo que estamos entendendo por ética. Com efeito, o terceiro gênero de conhecimento não procura moldar os fenômenos por fins alheios aos próprios fenômenos. Pelo contrário, a ciência intuitiva esforça-se para que as singularidades sejam preservadas, para que o que é característico de cada fenômeno seja defendido e desejado. Poderíamos dizer que há compreensão no terceiro gênero de conhecimento. Para finalizar, citamos as belíssimas palavras com as quais Spinoza finaliza sua obra principal, a proposição 42 da Ética. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude, e não a desfrutamos porque refreamos os apetites lúbricos, mas em vez disso, podemos refrear os apetites lúbricos porque a desfrutamos. A beatitude consiste no amor para com Deus, o qual provém certamente do terceiro gênero de conhecimento. Por isso, esse amor deve estar referido à mente à medida que esta age, e, portanto, ele é a própria virtude. Este era o primeiro ponto. Por outro lado, quanto mais a mente desfruta desse amor divino, ou dessa beatitude, tanto mais ela compreende, isto é, tanto maior é o seu poder sobre os afetos,
e tanto menos ela padece dos afetos que são maus. Assim, porque a mente desfruta desse amor divino ou dessa beatitude, ela tem o poder de refrear os apetites lúbricos. Torna-se com isso evidente o quanto vale o sábio e o quanto ele é superior ao ignorante, que se deixa levar apenas pelo apetite lúbrico. Pois o ignorante, além de ser agitado de muitas maneiras pelas causas exteriores e de nunca gozar da verdadeira satisfação do ânimo, vive ainda quase inconsciente de si mesmo, de Deus e das coisas, e tão logo deixa de padecer, deixa também de ser. Por outro lado, o sábio, enquanto considerado como tal, dificilmente tem o ânimo perturbado. Em vez disso, consciente de si, de Deus e das coisas, em virtude de uma certa necessidade eterna, nunca deixa de ser, mas desfruta sempre da verdadeira satisfação do ânimo. Se o caminho, conforme já demonstrei, que conduz a isso parece muito árduo, ele pode, entretanto, ser encontrado. Pois se a salvação estivesse à disposição e pudesse ser encontrada sem maior esforço, como explicar que ela seja negligenciada por quase todos? Mas tudo o que é precioso é tão difícil como raro. Com essas belas palavras de Spinoza, terminamos nossa videoaula de Ética 2. Espero que todos possam interiorizar estes conceitos não apenas para a sua atividade profissional como professor de filosofia ou em outro trabalho, mas que possa levá-los para a sua vida cotidiana. Um abraço a todos e um ótimo curso!